Fala galera, beleza? Vamos lá, aulinha sobre gases hoje. Eu já havia iniciado com o pessoal do noturno aquela primeira relação de equação geral dos gases, tá? Nós colocamos essa equação de Clapeyron lá no quadro na nossa última aula, só que nós não chegamos a exemplificar. Eu até comentei com vocês sobre um possível exemplo, né? Que a gente utilizava o hidrocarboneto e pipipipopopó. Inclusive eu trouxe esse exemplo para a aula de hoje aqui, beleza? Mas vamos retomar lá o que nós havíamos colocado. Bom, os gases podem ser trabalhados com a equação geral dos gases ou com a equação de Clapeyron. Na equação geral dos gases, a gente considera que a quantidade de matéria é constante, então a gente não coloca, na verdade, né, aquele N. A gente acaba nem colocando o número de mols, fica só pressão, volume sobre temperatura. Já na equação de Clapeyron, nós levamos em consideração a quantidade de matéria, de gás, né, o número de mol de gás que está ali presente. Então, a nossa equação acaba sendo um pouquinho modificada. Ó. A pressão vezes o volume é igual ao número de mols, que também pode ser chamado de quantidade de matéria, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Algumas informações importantes. O volume, na equação geral dos gases, ele não precisava ser trabalhado em litros. Ele poderia ser trabalhado em ml, poderia ser trabalhado em metro cúbico, então não tinha uma unidade fixa. Já na equação de Clapeyron isso não acontece. Na equação de Clapeyron, obrigatoriamente, nós precisamos trabalhar com volume em litros. A pressão, ela vai variar entre atmosferas ou milímetros de mercúrio, e o fato dela variar entre atmosferas e milímetros de mercúrio vai fazer com que a constante universal dos gases, aqui, sofra uma alteração. Se você estiver trabalhando com a pressão em atmosfera, a constante que você vai utilizar é 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. Caso você passe a utilizar a pressão em milímetros de mercúrio, né, a constante universal dos gases passa a ser 62,3 milímetros de mercúrio litro por mol Kelvin. Só lembrando que o exercício fornece essa constante para você. O que ele pode fazer de chatinho? Ele pode dar a constante em milímetros de mercúrio e a pressão em atmosfera. E se ele deu a constante em milímetros de mercúrio, você vai ter que transformar essa tua pressão. Ah, mas eu não lembro. É simples, tá? É simples. Atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Você monta sua regrinha de 3 e acaba transformando aí, tá, de atmosfera para milímetros de mercúrio sem grandes problemas. Bom, essa equação ela é pouco utilizada. Por quê? Ah, mas ela aparece direto. Então, a equação que a gente mais utiliza, na verdade, é a variação que a gente tem dessa equação aí. Por quê? Porque em 99% dos casos, os exercícios não vão fornecer um número de mols para vocês. O que os exercícios fornecem? Massa. Fornece a massa do gás, ou ele pede a massa do gás, pede a massa molar do gás, assim como o exemplo que nós vamos fazer em seguida. Então a equação mais utilizada acaba sendo essa aqui, ó. Ah, mas o que ela tem de diferente? Bom, nós substituímos esse número de mols por massa sobre massa molar. Então o que a gente tem? Que a massa do gás expressa em gramas, dividido pela massa molar do gás expressa em gramas por mol, é igual ao número de mols. Substituo o N e a gente fica com massa sobre massa molar, beleza? Essa é a equação de Clapeyron mais utilizada. Ah, Big, você não falou da temperatura. Cara, não preciso nem falar da temperatura, né? Se nós estamos falando sobre gases, a escala que a gente vai utilizar é a escala absoluta, que é Kelvin. Só lembrando que eu não posso utilizar graus Celsius, porque senão eu teria uma energia cinética negativa, e a gente sabe que não existe energia cinética negativa. Por isso que, obrigatoriamente, a escala utilizada será sempre o Kelvin. Ah, eu não lembro como é que transforma. Está escrito aqui como você consegue transformar de graus Celsius para Kelvin. Vamos colocar um exemplão que envolva essa equação. Vamos lá. Uma massa de 708 gramas, então já está aqui, tá? Massa de 708 gramas de um determinado alcano. Pessoal, vamos fazer o link aí com a química orgânica. Se isso é um alcano, só apresenta ligações simples, ok? Só apresenta ligações simples. Qual é a outra informação que nós temos? Se ele é um alcano, a cadeia dele é aberta. E a última informação que a gente precisa lembrar, que a fórmula geral dele é CnH2n mais 2. Puta, com uma bosta. Coloque aqui para baixo. CnH2n
mais 2. Essa é a fórmula geral dele. Ah, mas isso não vai servir para nada para esse exercício. Tô ligado. Mas você vai fazer uma prova da UEM, aí você pode esperar que vai ter, no mínimo, um item, 2 itens sobre um conteúdo, 2 itens sobre outro conteúdo, e aí um outro item sobre um terceiro conteúdo. A prova da UEM assim funciona. Ah, mas eu não vou fazer o UEM. Ué, se você já pegou a prova da UEL, a prova da Federal, você já percebeu que várias questões a gente tem. 1, 2, 3, 4 e 5. O que ela faz? Mescla esse tipo de conteúdo. Então esteja pronto para isso. Enfim, volta para cá. Foi armazenado em um recipiente de volume igual a 30 litros. Maravilha, já está tudo na unidade certa até agora. E exerce uma pressão de 10 atmosferas, quando a temperatura é igual a 27 graus. Aqui que mora o nosso problema e é aqui que nós já vamos transformar. 27 graus, cara, como é que eu transformo isso? Somo 273, traduzindo a temperatura em Kelvin, 300. Beleza? Bom, tenho volume, tenho massa, tenho pressão e tenho temperatura. O que ele pede para mim? De acordo com os dados apresentados, o composto contido no recipiente é... Se ele pede o composto contido no recipiente, como que eu faço para descobrir qual é o composto? Ah, pela fórmula. Beleza. Só tem um problema. Quando eu calculo a massa molar, eu não tenho uma fórmula. Porém, eu posso utilizar as nomenclaturas que ele me forneceu para chegar a essa fórmula, tá? Já vamos falar sobre isso. Vamos primeiro calcular a massa molar. Então vamos lá. Pressão vezes volume é igual a massa dividido pela massa molar vezes RT. Pressão, quanto que vale ali? 10. Volume, 30. Isso é igual massa que ele forneceu desse gás, 708, dividido pela massa molar, vezes a constante. Ô, Big, você acabou de falar, cara, não vai dar a constante, mano. A constante não tá aqui. Tô ligado, galera. Eu não escrevi, mas ele fornece a constante. Fica tranquilo. Se isso está em atmosfera, 0,082. Temperatura, 300. Opa! Que beleza, velho. Filho, quanto que é 10 vezes 30? 300. 300 de um lado, com 300 multiplicando do outro, o que acontece? Já era. Passa essa massa molar para lá. Massa molar é igual a 708 vezes 0,082. Calculando isso aí, a gente chega até a nossa massa molar. Vamos camelar? Está aqui. 708, 0,082. Abandona isso aqui por enquanto, vamos fazer a conta normal. 8 vezes 2, 16, vezes vai 1, 2 vezes 0, 0 com mais 1, 1, 2 vezes 7, 14, mais 8 vezes 8, 64, vão 6, 8 vezes 0, 0 com 6, 6, 7 vezes 8, 56. Então vamos lá. Massa molar, isso vai ser igual a 6, 5, 10, vai 1, 8, 5. 58,056. Por quê? 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas, tá? Gramas por mol. Galera, vamos lá. Isso aqui é aproximadamente 58 gramas por mol. Ô, Big, eu só quero saber, velho, como é que eu chego na resposta? Então, galera, para a gente conseguir chegar na resposta, nós vamos ter que transformar de nomenclatura para hidrocarbonetos. Ó, se vocês escutarem uma respiração ofegante, não é minha, não estão infartando ainda, mas é que o meu querido Golden está aqui do lado, carente, tá? Vamos lá. Etano. Met-et, são 2 carbonos. Tá lá. Eu falei que só tem ligações simples, então isso é CnH2n mais 2. C2H, 2 vezes 2, 4 com mais 2, 6. Olha. Butano, met-et próprio, but, são 4. 4, 2 vezes 4, 8 com mais 2, 10. Metano, met, 1 carbono. 1 vezes 2, 2 com mais 2, 4. CH4. Propano, C3, met-et prop. 3 vezes 2, 6 com mais 2, 8. Aqui. E agora, como é que eu faço para descobrir quem é quem nessa história? Ficou simples? Com licença. Nós vamos calcular a massa molar para cada um deles. Então vamos lá. Começando aqui, ó. C2H6. O que nós precisamos lembrar? Que são 2 carbonos, são 6 hidrogênios. Cada carbono vale quanto? 12. Cada hidrogênio vale 1.
2 vezes 12, 24, com mais 6, 30. 30 gramas por mol. Parou. Essa massa molar é igual a que nós calculamos, 58? Não. Então esse cara está fora, esse cara já era. Butano, C4H10. 4 vezes o carbono, 10 vezes o hidrogênio, massa do carbono 12, massa do hidrogênio 1, 40, chapado, foi mal, são 10. 4 vezes 12, 48, 10 vezes 1, 10, 10 com 48, 58 gramas por mol. Eita, temos um ganhador. Por quê? Porque a massa molar dele foi exatamente igual, à massa molar que nós achamos no cálculo. Então, nós acabamos de descobrir que a alternativa correta para o nosso exercício está aqui, letra B, butano. Mas vamos provar, opa, ó o spoiler, vamos provar que de fato, tá? De fato, é essa a nossa resposta. Como? Calculando o restante, cara. Estamos aqui de bobeira mesmo. Vamos lá. Metano, CH4. 1 carbono, 4 hidrogênios, cada carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1, 16 gramas por mol. Fora. Propano, C3H8. 3 carbonos, 8 hidrogênios, 3 vezes 12, 36. 8 vezes 1, 8, com 36, 44 gramas por mol. Está fora. Resultado, qual é o gás, volta para cá, qual é o gás que está dentro do recipiente com as informações que ele passa para nós? O gás, cara, é o butano, porque é justamente a massa molar que nós encontramos. Massa molar do butano, 58 gramas por mol. Massa molar encontrada no exercício, 58 gramas por mol. Beleza? Ok? Esse é um dos exercícios mais difíceis que podem aparecer na prova de vocês em relação à equação de Clapeyron. É óbvio. Pessoal, quando a gente entra em mistura gasosa, nós também vamos utilizar a equação de Clapeyron. Nós também teremos uma pequena dificuldade. Só que falando da equação de Clapeyron, sozinha, tranquilinha, isso é o que tem de mais difícil para nós aí numa determinada prova. Tranquilo? Beleza? Tchau, obrigado. Saindo dessa equação de Clapeyron, nós temos aqui justamente o que eu estava falando para vocês, a parte de misturas gasosas. Queridos, quando a gente fala de mistura gasosa, nós também temos duas possibilidades. Ou nós podemos trabalhar com a equação geral, ou nós podemos trabalhar com a equação de Clapeyron, que é justamente o que eu trago daqui a pouco. O que é mais cobrado? Olha, a equação de Clapeyron é um pouco mais cobrada sim. Por quê? Porque ela é um tanto quanto mais complexa. Ela vai ter pressão parcial, volume parcial, coisa que não aparece aqui na equação geral. Por isso que nós temos uma maior incidência nos exercícios com a equação de Clapeyron. Porém, isso já foi prova, já foi questão de prova específica, já foi questão de prova de primeiro dia. Inclusive a UEL colocou um exercício faz um tempinho, 7 anos atrás, se não me falha a memória, 7 anos atrás, tá? Em 2013. Na prova ele colocou uma questão sobre gás, até teve que ser anulada. Fizeram uma cagada de não trabalhar com a temperatura em Kelvin. Trabalharam com graus Celsius e perderam a questão, tiveram que anular. Tá? Mas isso apareceu no primeiro dia de prova da UEL. Vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. Quando você tem a mistura de gases, tá? Mistura de gases, por exemplo, cilindro com gás A, cilindro com gás B. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir esse registro e eu vou ter uma mistura entre estes gases, tá? Quando eu não levo em consideração o número de mols, eu só vou levar em consideração pressão, volume e temperatura, que é justamente o que nós temos aqui na equação. A pressão da mistura vezes o volume da mistura é igual à temperatura final. Isso é igual sobre a temperatura final. Isso é igual ao quê? As informações do frasco A mais as informações do frasco B. Se eu tiver um terceiro, quarto, quinto, sexto frasco, eu continuo somando. De tudo isso aqui, o que é o mais importante que você saiba? Primeiro, que a temperatura, não preciso nem anotar aqui, não vou nem anotar, você já sabe disso, que a temperatura obrigatoriamente ela precisa ser trabalhada em Kelvin. Porra, mó difícil, vai ter divisão. Relaxa, eu já vou te explicar uma coisa. Segundo fator, tá aqui, velho. Esse fator aqui é importante. O volume total do sistema é a soma dos volumes dos frascos. Por quê? Galera, se eu abrir essa válvula aqui, o que vai acontecer? Esse balão
vai estar conectado a esse outro balão. Automaticamente, nós temos um único balão de volume total igual a quanto? Igual ao volume desse frasco mais o volume desse outro frasquinho. Tá? Então fiquem atentos quanto a isso, porque isso aqui ó, jamais vai mudar. Ah, e se eu somar as temperaturas, também eu chego na final? Não. Se eu somar as pressões, eu também chego na final? Não. Tá? Não. O que o exercício vai pedir para mim? 99% dos casos é isso aqui que ele vai pedir para você. A pressão total ou a pressão final do sistema. Graças a Deus. Também 99,9% dos casos, a temperatura do sistema final é igual à temperatura do sistema A e do sistema B. Por que isso é tão importante? Porque se eu transformar para Kelvin, isso aqui fica o quê? 300. 300. 300. Joga isso aqui nessa equação, velho. 300, 300, 300. Olha o que a gente vai poder fazer. Cortar. Então, por isso que não precisa entrar em desespero. Ah, mas o meu exercício foi filha da puta. O meu exercício não fez isso. Cara, se o teu exercício foi filha da puta, se ele não colocou a mesma temperatura, provavelmente ele vai colocar múltiplos. 300, 300, aqui 600. Para que você possa fazer a simplificação entre 2, 1 e 1. Beleza? Fiquem calmos quanto a isso. Primeiro exemplo. Pressão dentro do frasco A, 4 atmosferas. Volume dentro do frasco A, 10 litros. Temperatura do frasco A, 27 graus. Já vimos que isso aqui é 300, não vai servir para nada. Frasco B, 6 atmosferas. Volume, 15.000 ml. Aí começou a dar problema. Por que começou a dar problema? Veja bem. O que acontece é que é o seguinte. A unidade ela não é fixa. Assim como na equação geral. Posso trabalhar em litros? Sim. Posso trabalhar em ml? Sim. Posso trabalhar em metros cúbicos? Posso. O que eu não posso fazer é misturar a unidade. Se eu estou trabalhando em litros, eu preciso manter. Se eu estou trabalhando em ml, eu preciso manter. Aí fica a gosto do cliente. O que vocês preferem? Nesse caso, como a gente não vai criar um número com vírgula, particularmente eu prefiro transformar isso aqui para litros. Como que eu transformo de mililitros para litros? Divido por 1000. Não esqueça que esse mzinho é sempre mili dividido por 1000. Então, 15 litros. A temperatura vai fazer diferença? Não, porque as temperaturas são todas iguais. Bora, vamos lá. Pressão total, volume total. Temperatura total do sistema. Pressão A, volume de A. Temperatura de A. Pressão B, volume B. Temperatura de B. Pessoal, já falei. As temperaturas são todas iguais. Tchau. Foi-se embora. Beleza? O que vai sobrar aqui? Pressão total, que é o que eu quero descobrir. Qual é o volume total? É o volume do frasco A mais o volume do frasco B, sendo igual a pressão do frasco A vezes seu volume, mais a pressão do frasco B vezes o seu volume. A pressão total vezes 25 é igual a 40 mais 6 vezes 15, 90. Bora. 90 com 40, 130. Então a pressão é igual a 130 dividido por 25. Bora, vamos camelar aqui em cima. 130 dividido por 25. Se fosse vezes 6, porra, ia dar 150. Não dá. Vezes 5 vai dar 125. Sobra 5,50 para 25, 2. Então, pressão total. Porra, mas ficou feio, hein? 5,2 atmosferas. Essa é a pressão do sistema após a abertura da válvula. Pergunta. Abri essa válvula, tive equilíbrio gasoso, fecho a válvula. Qual é a nova pressão aqui dentro? 5,2. Qual que é a nova pressão aqui dentro? 5,2. Outra pergunta que a prova pode fazer para você. Abriu a válvula, entrou em equilíbrio gasoso. O que significa entrar em equilíbrio gasoso? Mesma pressão para os dois. Entrou em equilíbrio gasoso, fechei a válvula. Qual dos dois recipientes apresenta a maior quantidade de gás? Tá? Quem que apresenta a maior quantidade de gás? Vamos lá. Pressão, volume, número de mols, RT. Pessoal, após o equilíbrio, a pressão é a mesma, certo? A constante é constante para todo mundo, beleza? A temperatura é a mesma para todo mundo. O que sobra? Que o número de mols está em função de quem? Do volume. Opa. O número de mols está em função do volume. Traduzindo, quanto maior o volume, maior o número de mols. Qual é o volume do frasco A? 10. Qual é o volume do frasco B? 15. Se esse cara tem o maior volume, após o equilíbrio, ele terá um maior número de mols. Volume desse cara, 10, é menor.
após o equilíbrio, ele terá o menor número de mols de gases dentro do recipiente, tá? Ele pode perguntar isso? Pode, e é muito comum, é muito constante que ele faça isso com você, além de pedir a pressão final, tá bom? Segundo exemplo, o que pode surgir de complexo nesse segundo exemplo aqui? Um cara chamado vácuo, beleza? O vácuo, nesse caso, ele vai entrar apenas com o recipiente para nós. Por quê? Seguinte, galera, quando a gente tem vácuo, o que é esse vácuo aqui? Não é nada. É mais ou menos isso, né? O vácuo a gente considera como sendo a ausência de matéria. E aí, se a gente não tem matéria, não haverá colisão entre o gás e a parede do recipiente. O que eu preciso que vocês lembrem? Da primeira aula que eu dei para vocês sobre gases, lá nos conceitos. A pressão dentro de um recipiente ela é determinada através da frequência da colisão das moléculas do recipiente com a parede desse recipiente. Quanto maior a frequência, maior a pressão. Quanto menor a frequência, menor era a pressão. Se eu não tenho molécula gasosa, eu não tenho nenhuma frequência. Ou seja, a pressão aqui dentro, filho, vale zero. Tá? Pressão vale zero. E daí? E daí que ele vai anular todo o sistema aqui dentro. A não ser quem? O volume. Vamos lá. Equação. Pressão total, volume total, temperatura, pressão de ar, volume de ar, sobre temperatura de ar. Pressão de B, volume de B, temperatura de B, pressão de C, volume de C, temperatura de C. Pessoal, substitui os valores para mim, por favor. Pressão, não sei. Qual é o volume? 2x. Volume, x. Volume, 2x. Todos estão em litros, não precisei me preocupar, tá? Mais, igual. Divide. Qual é a temperatura que ele está trabalhando? 25. Temperatura do frasco? 25. O que eu posso fazer? Cortar. Então, isso aqui vai ser dividido por nada, na verdade, 1. Pressão do frasco A, 5. Volume, 2x, mais 0. Por que 0? Como eu disse para vocês, se a pressão vale 0, 0 vezes x litros, 0. Isso aqui está fora, tá? Mais 20 vezes a 2x. E ficou ruim. Vou colocar aqui embaixo, tá? 5 vezes 2x, exagerei no 0. Mais 20 vezes 2x. Bom, isso tudo é igual a pressão total vezes 5x. Professor, danos, tem duas incógnitas. Eu tenho pressão total e x. Não tem problema. Isola esse x para mim, por favor. 2 vezes 5x, 10x. Mais 40x, tudo isso dividido por 5x. A pressão total é 50x dividido por 5x. Galera, x multiplicando em cima, x multiplicando embaixo. Tchau, obrigado. A pressão total do gás, ok? Essa é a nossa pressão total. O que eu preciso que vocês se lembrem aqui? Sempre que aparecer vácuo durante um exercício como esse, a informação dele, vai ser zerada. Qual é a única função desse recipiente? Fazer parte do nosso volume total. Aqui, o volume dele acaba entrando. Por quê? Porque eu vou ter o registro 1 e registro 2 sendo abertos. Vai sair gás daqui de dentro, vem para cá. Sai gás daqui, vem para cá. Daqui, vem para cá. Daqui, vem para cá. Nós teremos um equilíbrio gasoso, que significa dizer que a pressão será exatamente a mesma em todos os recipientes. Assim como no exercício anterior, se ele perguntasse para você qual frasco tem o maior número de mols gasosos, pressão é a mesma, a temperatura é a mesma, constante é a mesma, vai depender de quem? Do volume. Qual é o volume do frasco A? 2x. Volume do frasco C? 2x. Então eu posso afirmar que o número de gases em A é igual a C. Eu posso afirmar que o número de mols gasosos em B é exatamente a metade de A ou a metade de C. Beleza? Ok? Isso é o que pode aparecer de mais complexo para vocês aí, tá? Dessa mistura gasosa. Geralmente, conteúdo de primeiro ou até conteúdo de segundo dia. Geralmente, é mais conteúdo de primeiro dia do que conteúdo de específica. Tá bom? Queridos, nós finalizamos então a primeira parte, tá? Sobre gás. Eu venho com uma segunda aula para vocês, falando sobre misturas gasosas, densidade gasosa e velocidade gasosa. Aí nós estamos filé em relação aos gases, tá bom?
Fiquem com Deus, um grande abraço, beijo, tchau!